tudo bem? Eu sou o Hérito Cruz e vou passar para você exatamente uma situação desvendando a contabilidade básica com o professor Hérito Cruz. Se você tem dúvida, chegou o momento. É a hora que agora nós vamos tirar a dúvida, nós vamos conseguir destravar essa questão da contabilidade. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Hérito, sou economista, pós-graduado em docência de ensino superior, também MBA em gestão de projetos, cursando ciências contábeis. Estou aí já há mais de 20 anos no mercado para poder te ajudar a entender a contabilidade. Uma contabilidade para aquele que não é contador, e sim a contabilidade para quem está buscando uma ajuda, para quem está querendo estudar. Aqui eu vou procurar desvendar isso para você. Vamos lá? Vamos junto comigo? Então vamos lá. Então, primeiramente, a questão do conceito. O que é o conceito? Tá? O conceito vou aqui passar, depois vocês podem rever, mas vocês podem. Vou falar aqui só para a gente não passar em branco nessa questão. Então, a contabilidade é uma ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio das empresas. Opa! Aí, então a gente agora já vai falar sobre essa questão do patrimônio. O que é o patrimônio? Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, avaliado em moeda. Então, você tem um patrimônio, a sua empresa tem um patrimônio. Então, isso a contabilidade, ela cuida exatamente desse momento. Então, vamos imaginar o patrimônio da seguinte forma, que ele é formado de bens, direitos e obrigações. O que são os bens? Bens são todas as coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica. E aí a gente pode ver sob o ponto de vista contábil. Podemos entender como os bens todos os objetos que uma empresa possui, seja para uso, ou troca, ou consumo. E esse bem é classificado da seguinte forma, dos bens materiais e os bens imateriais. O que é um bem material? Bem material são aqueles bens móveis, aqueles bens que você consegue tocar. Por exemplo, mesa, veículos, computadores, são bens materiais, certo? E eles também podem ser imóveis, são aqueles bens que você pode tocar, porém não pode tirar do lugar, que são os bens imóveis. E nós temos também a questão dos bens imateriais. O que são esses bens imateriais? São os bens também chamados de incorpóreos, que não possui corpo, que ele não tem matéria. Então, por exemplo, nós podemos citar aqui fundo de comércio, certo? Que é a soma dos elementos corpóreos que constituem o que se lhe agregam durante sua existência, jurídica ou social, em certo local em determinado. Por exemplo, aquele ponto comercial que você tem e aquela luva que você paga para você poder ter aquele imóvel. Outra situação são as marcas de patente. Você não pega, porém, dependendo da empresa, ela tem um valor bem alto, certo? E do outro, também a gente tem ainda, do lado do que ele está falando dos bens e direitos, nós temos agora a falar sobre os direitos. O que é um direito? O direito constitui direito para a empresa todos os valores que ela tem a receber de terceiros, clientes, inquilinos, etc. Então, tudo aquilo que você vende, você tem direito de receber. Aí, se você vai receber ou não vai receber, já é um outro setor, é setor de cobrança. Mas o direito é tudo aquilo que você tem a receber. Então, o direito aqui nós podemos fazer uma ilustração aqui para você entender melhor. Então, temos elementos que é a duplicata, a expressão a receber. Promissórias, a receber.
aluguéis a receber. Então, tudo aquilo que nós temos a receber, ela é configurado como direitos. E aí, do outro lado, nós temos as obrigações. As obrigações, ela constitui para a empresa todos os valores que ela tem a pagar para terceiros, fornecedores, proprietários de imóvel, empregado, governo, tudo que ela tem a pagar é considerado uma obrigação. Aqui nós temos mais uma ilustração: promissórias a pagar, aluguéis a pagar, salários a pagar, pós a pagar, duplicata a pagar. Tudo que você tem a pagar é obrigação que você tem dentro da empresa. E aí também podemos separar aí a questão do patrimônio em duas situações, dois aspectos, qualitativo e quantitativo. Quando a gente fala do aspecto qualitativo, a gente está falando exatamente a natureza de cada um, tipo bens, direitos e as obrigações. Quando eu falar qualitativo, estou qualificando os bens, dinheiro, veículo, máquina, direitos, duplicata a receber, promissória a receber, obrigações, duplicata a pagar, impostos a pagar. Não estou colocando valores, só estou qualificando, certo? E do outro lado, nós temos o aspecto quantitativo. Primeiro a gente vai qualificar, depois a gente vai quantificar esses itens. Por exemplo, eu coloquei lá bens, caixas, direito, duplicatas a receber, obrigações, duplicatas a pagar. Aí agora na qualificação, quando a gente está quantificando, a gente vai colocando os valores. Olha como é que fica o exemplo. Bens, tem lá dinheiro, que é o caixa, botei o valor. Veículos, com os valores. E assim sucessivamente. Ok? E aí a gente tem uma representação gráfica do patrimônio, que é o nosso ponto de partida. Então, todo patrimônio ele tem lá uma representação que ele tem lá uma forma de ter. Por quê? Porque isso é uma situação que você vai ver que lá no balanço patrimonial existe uma divisão, existe esse formato e aqui você vai começar a conhecer. Olha como é que fica essa representação gráfica. Você vai pegar o patrimônio, do seu lado esquerdo você tem os bens e direitos, e do teu lado direito você tem as obrigações. Mais à frente eu vou falar mais um item que vai entrar aqui, que é o patrimônio líquido. Então, na representação gráfica apresentada, temos um lado, que são os bens e direitos, que formam o grupo dos elementos positivos, graças a isso. De outro lado, as obrigações, que formam o grupo dos elementos negativos. Então, nós temos aí elementos positivos e elementos negativos. Então, nos elementos positivos, nós temos lá os bens e os direitos, a parte boa da empresa. E do outro lado, nós temos elementos negativos, que são a parte que você tem que apagar. Então, é a parte que o empresário não gosta. Aqui, do outro lado, ele gosta e aqui ele não gosta. E aí, então, como nós já falamos, do lado esquerdo vai ser o teu lado positivo, e do teu lado direito será o teu lado negativo. Ok? Então, do lado esquerdo será o teu positivo, e do lado direito o seu negativo. Ok? Então, começamos aí agora a conhecer essas situações na empresa. Então, os elementos positivos são denominados componentes ativos. Então, e o seu conjunto forma o ativo. Opa, começou a aparecer uma palavra ativo agora na nossa grafia aqui, no nosso gráfico do patrimônio. Então, os elementos negativos são denominados componentes passivos. E é um conjunto que forma o passivo. Então, a gente começa agora a formar o nosso ativo
e passivo. Olha como é que fica o nosso patrimônio. No ativo eu tenho os bens e direitos e no passivo eu tenho as obrigações e também, como eu falei, mais na frente nós vamos falar sobre o patrimônio líquido. Ok? Então, depois vocês dão uma olhada com mais calma, dá um pause e olha como é que ficou o ativo e o passivo. Mas só para a gente começar a entender essa parte, a gente precisa, antes de tudo, entender que contabilidade ela vem exatamente por causa da conta. Conta é um nome técnico dado aos componentes patrimoniais, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. É os os elementos de resultado, despesa e receita. Então, o que acontece? Vamos imaginar essa conta aí como se fosse uma caixinha, que você um arquivo, que você tudo que você quer lá um arquivo de contas pagas. Aí você vai abrir uma pasta para aquela contas pagas, vai botar tudo ali. E a conta, aquela feita exatamente para isso. Você vai agrupar. Vamos supor, quando eu estou falando em dinheiro, a conta que vai controlar isso vai ser a conta caixa, ok? Quando eu estou falando moto, Kombi, picape, tudo isso eu vou arquivar lá na conta veículo. Então a conta foi feita para isso. E essa conta ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser classificada em contas patrimoniais e contas de resultado. Então, qual é a diferença das duas, das contas patrimoniais e contas de resultado? As contas patrimoniais, ela representa os bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido. E ela divide-se em ativas e passivas, e são elas que representam o patrimônio da empresa, num dado momento, mediante o balanço patrimonial. Então, as contas patrimoniais estão representando o patrimônio da empresa, o quanto a empresa vale. Já as contas de resultado, você ainda não conhece, ainda não falei sobre ela, mas elas dividem em conta de despesa e conta de receita. Elas aparecem durante o exercício social e encerra no final do exercício. Então, qual é a diferença? Patrimonial, ela continua e as contas de resultado, ela encerra quando fecha no final do ano, ok? Essas contas de resultado ela não faz parte do balanço patrimonial, mas é por meio delas que sabemos se a empresa apresentou lucro ou prejuízo em suas atividades. Então, quer saber se a tua empresa está dando lucro ou prejuízo? Pede para dar uma olhada no demonstrativo do resultado do exercício lá, para você ver como é que ela está. Se ela teve lucro, se ela teve prejuízo, se ela teve mais receita, se ela teve menos, se ela teve mais receita do que despesa, automaticamente ela vai ter um lucro. Mas se a despesa foi maior do que a receita, ela vai ter um prejuízo. E se a receita foi igual à despesa, você teve um ponto de equilíbrio, ok? Ou lucro nulo, ou black F point, depende aí do local, do estado que você está ouvindo, para você poder entender essa situação e botar até a nomenclatura. E aí depois que a gente entende aí, viu o que é o patrimônio, falamos sobre o patrimônio, depois que ela se divide em ativo e passivo, vimos as contas patrimoniais, contas de resultado, agora a gente precisa escriturar. O que é uma escrituração? Também, como vale a pena falar de um conceito aqui. Escrituração é uma técnica contábil que consiste em registrar nos livros próprios, diário, razão, caixa, etc., todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e que modifique ou possa vir a modificar a situação patrimonial. Então, aqui nós estamos falando dos fatos que podem mudar a sua empresa, ok? E aí, nessa escrituração, estão dispensadas a escrituração contábil, de acordo com o Código Civil, somente o MEI. Que o MEI, a gente sabe, é aquele pequeno empresário individual que tem as seguintes condições abaixo.
tenha faturamento limitado a 81 mil por ano, que não participe como sócio administrador titular de outra empresa, que contrate no máximo um empregado, exerce uma das atividades econômicas previstas no anexo 11 da Resolução 140 de 2018, o qual relaciona todas as atividades permitidas no MEI. Então, o MEI é uma empresa que ela não está obrigada a ter escrituração contábil, ok? O controle contábil das empresas começa com a escrituração das operações no livro diário, completando-se depois com os demais livros de escrituração. Então, vai começar lá a escriturar, vai começar de fato a situação da empresa, precisa começar pelo livro diário. Mas, para você começar, tudo isso tem que ser comprovado. Precisa ter documentos comprobatórios. Não adianta comprar, vender e não ter os documentos, que não vai adiantar. Ok? Também, pegando aí essa situação que eu estava falando, é por meio dos atos e dos fatos administrativos que ocorre a gestão do patrimônio. E esses acontecimentos são registrados por meio de escrituração. Então, toda vez que vai comprando e vendendo, vai gerando os fatos. E esses fatos que vão gerando, vai entrando ou saindo dinheiro. E para isso é preciso ter uma demonstração, ver exatamente para onde foi, para onde está chegando, para onde foi, como chegou. A gente precisa estar demonstrando isso. Quais são os livros utilizados na escrituração? Os livros, dos vários livros adotados, apenas utilizar para a contabilização dos fatos administrativos, bem como os atos. Tem uns atos administrativos relevantes aqui que podem provocar variações futuras no patrimônio. Os principais livros utilizados na contabilidade são o Diário e o Razão. Esses dois livros são obrigatórios, conforme veremos mais adiante. Esses dois livros são obrigatórios, ok? Então, o que é o livro diário? O livro diário, como já falei, ele é obrigatório. Nele são lançados com individualização, clareza e indicação do documento comprobatório, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e que provocam modificações de patrimônio, quer dizer, os fatos administrativos, bem como aqueles que possam vir a modificar futuramente o patrimônio, atos administrativos relevantes. Também o livro diário é o primeiro livro que deve ser escriturado. Por isso, começaremos por ele, passando posteriormente ao registro dos demais. A escrituração do diário é feita com base nos documentos que comprovam a ocorrência dos eventos a ser registrados. Então, como eu falei, precisa ter os documentos comprobatórios. Não adianta comprar algo e não trazer um documento comprobatório. Geralmente vai ser uma nota fiscal. E aí, se não tem essa nota, não tem como a empresa efetuar o pagamento. E o livro Razão? O livro Razão é um livro de grande utilidade para a contabilidade, porque nele é que é registrado o movimento individualizado de todas as contas. Você fez lá o livro diário, depois do livro diário você precisa agora vir individualizando cada item, certo? Então, ele passou a ser obrigatório a partir de 1991. E aí, então, para a gente poder fazer todo esse lançamento, a gente poder fazer tudo isso, a gente precisa entender uma situação que é muito importante, que é o método das partidas dobradas. Então, esse método que é de uso universal e foi divulgado no século XV, lá na cidade de Veneza, na Itália, pelo frade franciscano Lucas Pacioli, que consiste no seguinte:
Não há devedor sem que haja credor, e não há credor sem que haja devedor, sendo que a cada débito corresponde a um crédito de igual valor. Então, não existe débito sem crédito. Então, aqui é o método das partidas dobradas, que isso vai acompanhar a contabilidade. Se você entendeu isso, que para cada débito tem que ter um crédito de igual valor, você tem aí um bom caminho, você já tem aí 50% já para entender a contabilidade. E aí depois que você entendeu lá o que é o método da partida dobrada, para cada débito ter seu crédito, nós vamos lançar essa questão. Então esse lançamento é o meio pelo qual se processa a escrituração. Então nós vamos pegar todos os documentos que nós temos lá comprobatórios e vamos começar a fazer o lançamento. Vamos começar primeiro pelo livro diário, ok? E aí, quais são os elementos essenciais que eu preciso botar nesse livro diário? Ele é feito em ordem cronológica, de dia, mês e ano. Os elementos que o compõem obedecem uma determinada disposição técnica. Vejamos agora como se faz um lançamento no livro diário. Suponhamos o seguinte fato ocorrido na empresa. E aí, vamos supor lá que foi uma compra à vista de um armário de aço da marca Mantiqueira, conforme nota fiscal número 8.931 da Maquinolândia Limitada, no valor de R$ 1.000. Observe que todo lançamento deve ser os seguintes elementos essenciais: local e data da ocorrência do fato, conta a ser debitada, conta a ser creditada, histórico e valor. Então ele vai funcionar exatamente dessa forma. Sempre vai ter esses 5 elementos. Agora você vai entender exatamente como se forma a questão da contabilidade. Toda aquela questão do débito e crédito agora ficou para trás. Aqui a gente começa a desvendar, desbravar toda essa questão da contabilidade. Então, se a gente aprendeu lá que o patrimônio é o ativo passivo, então ativo tem bens e direitos, e passivo nós temos as obrigações do patrimônio nele. Então, nós podemos dizer o seguinte: toda vez que o meu débito aumenta, toda vez que o meu ativo aumenta, é um débito. Certo? Repetindo aqui, para frisar bem, toda vez que eu aumento o meu ativo, é um débito. Toda vez que eu diminuo o meu ativo, é um crédito. Do outro lado, toda vez que eu aumento o meu passivo, é um crédito. Toda vez que eu diminuo o meu passivo, é um débito. Ok? Vou repetir só para você frisar, hein? Toda vez que eu aumento o meu ativo é um débito. Toda vez que eu diminuo o meu ativo é um crédito. Toda vez que eu aumento o meu passivo é um crédito. Toda vez que eu diminuo o meu passivo é um débito. Gravou? Se não gravou, dá uma olhada de novo, dá um pause e vê que isso vai fazer a grande diferença na sua vida. E aí, então nós podemos também ver na escrituração que tem determinado momento, para algumas pessoas que estão começando, para algumas pessoas que não são contadores, mas estão entrando nessa área, precisam estudar essa disciplina, tem uma forma que a gente pode entender. Então a gente, quando começa a fazer lá o fato, a gente entende lá que são 2 momentos. O que eu estou comprando é o que eu estou vendendo. Vou fazer um exemplo aqui do que houve uma compra. Houve uma compra ali de uma moto. Então essa moto foi um elemento, certo? E aí qual foi a contrapartida disso? Como é que foi pago? Foi pago em dinheiro. Então o elemento foi pago em dinheiro a moto. E isso foi pago em dinheiro. Se foi pago em dinheiro, qual é a conta que vai controlar esse dinheiro? Caixa.
Qual é a conta que vai controlar essa moto? Veículos. E aí nós temos o valor de 10 mil, e aí a gente vê lá, veículo, ela é um bem, sendo um bem, ela está aumentando esse meu bem. Se esse meu bem é do ativo, então se está aumentando o ativo, é um débito. Aqui, caixa é um bem que está do ativo, e aí ela está diminuindo o meu caixa. Ela está diminuindo, é um crédito. Então, nós temos aqui esse fator aqui que também você pode levar aí para você entender. Dá um pause e você vai fazer uma relação aí de débito e crédito, e você vai ver que toda vez que aumenta o ativo é um débito, toda vez que diminui o ativo é um crédito. Aqui, um exemplo, quando a gente pega de lá, eu peguei lá os elementos, eu vou pegar agora as contas, veículo, 10 mil, saiu do caixa, 10 mil, o histórico, compra de uma moto para entrega de mercadoria. Então eu tenho o local, data, mês e ano, conta debitada, conta acreditada e o histórico. Pronto. Aí agora eu já fiz o diário, ok? Aí depois que a gente faz o diário, a gente passa por um outro momento, que agora é o razonete. Razonete nada mais é que um razão simplificada. Através dele é possível controlar o movimento de todas as contas utilizadas na escrituração, de maneira bem simplificada. Vamos conhecer aqui o razonete. No razonete, são feitos registros individuais por conta. Então, eu tinha lá as contas e agora, para cada conta, eu vou fazer essa representação, que ela é em forma de T. De um lado eu tenho o débito, do outro lado eu tenho o crédito. Olha aqui, a conta do ativo, para frisar de novo, toda vez que é um débito, toda vez que aumenta o ativo é um débito, toda vez que diminui é um crédito na conta do ativo. Na conta do passivo, toda vez que aumenta é um crédito, toda vez que diminui é um débito. Isso, mais uma vez, para você gravar. Então, ó, compra de móveis e utensílios, R$ 1.000, aumentou o meu ativo, é no débito. E aí eu comprei a prazo. Comprei a prazo, é uma obrigação passivo, vai aumentar o passivo, R$ 1.000 vai no crédito. Ok? Então assim é o razonete. E aí nós vamos ver aqui a questão do balancete. Depois que eu passo a questão do balancete de verificação, é um demonstrativo contábil, que ele reúne todas as contas em movimento na empresa e seus respectivos saldos. Então, eu vou trazer lá do razonete e vou levar para o balancete de verificação. É o momento de eu ver se tudo que eu fiz está correto. Então, é nesse momento que o balancete indica que os resultados são importantes para a contabilidade. Uma empresa, em dado período, ela precisa saber como é que está os demonstrativos dela. Como é que está? Se está bem, se não está, e para onde, se tudo que eu fiz até agora está correto. Tá? Como eu já falei, todas essas contas que estão no razonete, eu vou pegar e vou levar exatamente o balancete. E eu vou verificar o saldo para ver se esse saldo está correspondendo, se ele está igual, se eles estão tudo igualzinho. Então, se estão tudo igual, a gente sabe que a empresa está exatamente batendo os teus saldos. Então, para elaborar esse balancete, cada conta será transferido do razonete para ele, com seus respectivos saldos. Ok? Tudo que está do lado esquerdo vai do lado esquerdo, tudo que está do lado direito vai para o lado direito. Não tem mistério. Se ele está do lado do débito, você vai botar do lado do débito. Se ele está do lado do crédito, você vai botar do lado do crédito. Ok? Importante, tá? A soma dos saldos devedores deve ser igual à soma dos saldos credores.
Se houver desigualdade, é sinal que há erros na contabilidade da empresa. Então, olha aqui o modelo, como é que fica. Eu tenho um lado que é a conta, eu tenho a movimentação e eu tenho o saldo. E aí você vai ver que a minha movimentação, o débito e o crédito tem que bater, e o meu saldo, o débito e o crédito tem que bater. Ok? E até a próxima. Até o próximo encontro, onde nós vamos fazer, no próximo encontro, fazer um exercício que para a gente poder botar isso em prática. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Gostou? Depois manda uma mensagem falando como é que ficou, se teve dúvida, se ajudou e como é que ficou isso tudo, tá bom? Um abraço e até a próxima.